Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, Senhor, que este dia seja agradável na vossa paz e sem pecado. Brilhe sobre nós a vossa luz e dirigi o trabalho de nossas mãos. Dai-nos vossa sabedoria eterna, para que reconheçamos vossa presença em tudo, sobretudo nos irmãos mais pobres e sofredores, e sejamos pacientes para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 29 de novembro. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos do 12 ao 19. Mas, antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Lucas informa que no fim do mundo não seria tão imediato, que o fim do mundo não seria tão imediato como muitos acreditavam e também anunciavam. E ele alerta para a necessidade de os cristãos se manterem firmes diante das perseguições que já aconteciam ou que ainda iriam acontecer na comunidade, porque haveria também a proteção constante de Deus se houvesse perseverança na fé. E as palavras do Evangelho, elas nos ajudam, consolam e confortam, sobretudo para os momentos mais difíceis, Nós sabemos disso de forma prática. O importante é que os cristãos estejam todos preparados para enfrentar os momentos difíceis e estarmos todos dispostos a suportar a violência e a perseguição por causa do Evangelho. Veja, não é só violência e perseguição, é por causa do Evangelho, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante da mensagem anunciada para nós, que nós possamos nos fortalecer em Deus para essas situações que viveremos. Se às vezes você está sendo criticado, perseguido por causa da vivência da sua fé, quantas situações de pessoas, como a própria palavra nos diz, dentro da sua própria casa, que às vezes te critica, mas já vai de novo para a igreja, o que você faz tanto na igreja, por que você reza tanto, para que rezar tanto? Essas perguntas de quem não quer uma vida em Deus e de quem não vive uma vida em Deus e se incomoda com aquele que está vivendo ou está buscando, não desanime com essas realidades, porque aquele que se propuser a viver o cristianismo com fidelidade, talvez viva coisas muito mais intensas, perseguições muito mais intensas do que essas, como foi a vida dos mártires da nossa igreja, dos santos da nossa igreja, de tantos que também nos dias de hoje vivem essa perseguição, não desistem de Deus nem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante de situações como essa, se é o que você está vivendo, não desanime, mas use isso para fortalecer ainda mais a sua fé. Todo sofrimento, perseguição, toda crítica que nós recebermos não chega nem aos pés daquilo que sofreu nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos voltemos para Ele, olhando o seu sacrifício, a sua doação, para que nós sejamos estimulados e possamos viver a nossa fé cada dia mais, com sabedoria, com discernimento, com fidelidade e com perseverança, colocando a nossa vida em Deus e acreditando que o Senhor está sempre conosco. E o Senhor não está conosco só nos momentos difíceis, em todos os momentos. Como nos diz o Evangelho, nessas situações mais difíceis, não se preocupem,
porque eu estou com vocês e sou eu quem vou defendê-los. Quer advogado melhor do que o Senhor? Jesus, do que o Espírito Santo para falar em nós, né? Quantas pessoas que no momento de falar de Deus falam de uma tal maneira cheios do Espírito Santo que muitos que ouvem ficam se perguntando como é possível a pessoa falar desse jeito, ou pregar desse jeito, ou evangelizar desta forma, né? A ação do Espírito Santo. Mas não é só em alguns momentos, o Senhor está conosco o tempo todo. E de modo especial em situações difíceis, de conflito, de perseguição, de crítica, deixemos que Ele faça a nossa defesa. Se nós estivermos unidos a Ele e fazendo a sua vontade, nós conseguiremos permitir que o Senhor faça a parte dele como Ele prometeu, estamos ouvindo no Evangelho de hoje. Tenhamos mais confiança no Senhor e não sejamos fracos diante das situações difíceis, querendo parar ou desistir de Deus ou das coisas de Deus. Usemos essas situações para nos fortalecer ainda mais e continuarmos firmes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.